o ouvinte em casa, ou internauta em qualquer lugar, em casa também, pode estar se perguntando: meu Deus, o que é que está acontecendo com a cidade de Souza? Até então, a gente via um grupo volumoso, gigante, coeso, aparentemente unido, e de repente começa, né, a ser, a serem expostas essas fissuras, essas rachaduras, esse rompimento, né, com o grupo liderado pelo prefeito Fábio Taironi. O prefeito está perdendo a sua liderança, porque está se aproximando a hora dele dar adeus ao comando da prefeitura. Há algum dissabor, porque justamente outras forças políticas já estão mais para dentro da gestão, como é o caso do vice-prefeito Zé Nildo Oliveira. O governo, os velhos aliados se cansaram ou realmente eles começaram a cobrar uma fatia maior dentro do governo e isso trouxe sabor ao seu comandante, no caso ao prefeito Fábio Taironi. Tudo isso é possível, mas quem está de fora observa com muita perplexidade, né? Não vá me dizer que é comum você pegar a sua comadre que tem um emprego colocado por você e a pôr para fora dessa função sem qualquer aviso ou, no mínimo, um recado por um assessor, um secretário por grupos de WhatsApp. Não vá me dizer que é comum você desfazer de uma amizade de 16 anos e, mais do que isso, uma parceria construída ao longo de 16 anos, de uma hora para outra, ou simplesmente provocar todo esse alvoroço por conta de uma simples, como os aliados do governo mesmo dizem, uma simples eleição de presidência da Câmara. Esse comportamento do prefeito Fábio Taironi em interferir nas eleições da Câmara de Vereadores, isso tem sido normal, nos últimos anos tem sido assim. Ocorre que, em eleições anteriores, os vereadores têm aceitado, né, sem muita cara feia, sem muita discussão, as determinações do prefeito. Desta vez, Fábio Taironi encontrou pela frente, né, talvez a sua ovelha negra da gestão, que é o vereador Novinho de Carlão. De uma família tradicional, uma família que, quando não faz um vereador, quando não faz dois vereadores na Câmara, faz um. Então, assim, tradicional, desde a época de Antônio Mariz, sempre se mostrou fiel ao projeto do Poder Executivo local, comandado por Fábio Taironi, e desta vez, eu vou trazer aqui a versão de Novinho de Carlão, já está mais do que conhecida. O prefeito teria dito a Novinho que, se ele conseguisse os votos suficientes, né, para a eleição, poderia se candidatar a presidente. E assim foi feito. Novinho foi para a rua, né? Ao contrário para a rua que eu digo, entre os vereadores. Ao contrário do líder do governo, Eugênio Rodrigues, que, segundo informações também, os próprios aliados dele, colegas de bancada, Eugênio não pedia voto. Quando alguém falava sobre eleição de Câmara, Rodrigues dizia: não, isso aí é com o chefe, isso aí é com o comandante, se referindo ao prefeito Fábio Taironi. Taironi encontrou pela frente essa resistência de Novinho e acabou se dando mal, ou seja, perdeu a disputa para Novinho de Carlão, que hoje é seu adversário político, assim ele tem. Tanto que, na sessão de abertura dos trabalhos legislativos, na última quarta-feira, o prefeito, que costumeiramente ia quando Aldeone era presidente, quando Assis Estrela era presidente, quando Radamés Estrela era presidente. E a todas preferiu ir Taironi para João Pessoa participar da posse do seu amigo pessoal, o deputado recentemente eleito, Chico Mendes, que é da região de Cajazeiras e São José de Piranhas. Então, assim, tem muita gente perplexa ainda, mas, no fundo, entendendo, Zé Neto, de que realmente são coisas que acontecem quando alguém está brigando pelo poder, né? Tem, sem querer dizer aqui qual o personagem, mas tem muito fogo de vaidade, tem muita aquela questão de não, aqui eu quero, aqui eu mando, aqui eu posso, fulano, cicrano, beltrano tem de obedecer, vai ter que permanecer sob os meus domínios e quem contrariar vai ter que procurar outro lugar.
de fato, alguém percebe dessa forma. No caso aqui, eu falo, o prefeito Fábio Taironi, depois ele teve que dar uma marcha ré, teve que, humildemente, ir atrás de Coloral Júnior, ir atrás de Radamés Estrela, para recompor, ter de volta ao menos uma maioria simples no poder legislativo. E isso tudo desencadeou, logicamente, esse rompimento com João Estrela. A comadre que eu me refiro no começo aqui da nossa participação é Joana Estrela, secretária de Assistência Social, que foi demitida no mês passado, desde o final do ano passado, aliás, no mês de dezembro. O amigo de 16 anos, a qual a gente se refere aqui, é justamente o pai de Joana, o ex-prefeito João Estrela. Então, amizades longas, longevas, né, como a palavra que o prefeito costuma usar, longevas, né, vem de longe, se desfez por conta da briga de uma presidência da Câmara. E também, nesse contexto, entrou o médico Gilberto Gomes Sarmento, até então, até há 2 semanas, diretor do Hospital Regional da cidade de Souza. Para o lugar de Gilbertão, foi uma pessoa que é da cozinha do vice-prefeito, muito amiga tanto de Zé Nildo Rodrigues, como também da sua esposa, a odontóloga Johanna Silveira. Há quem diga até, Zé Neto, que durante essa semana, né, quem estava despachando no Hospital Regional não era nem a diretora, né, era justamente o vice-prefeito, mantendo alguns contatos, né, para justamente se inteirar da estrutura, da logística do hospital. O lugar de vice-prefeito é ocupar o seu gabinete na prefeitura, gabinete de vice-prefeito. Não, né, despachando, tomando talvez, né, algumas medidas com relação a um outro órgão, que apesar de ser um órgão aliado ao governo municipal, mas é um órgão que não tem nada a ver com a essência, com o papel realmente de um vice-prefeito. Mas aqui ninguém denuncia isso, a oposição fica só assistindo e as coisas vão acontecendo. Se é ilegal ou não, se é imoral ou não, o fato é que houve esses registros, sim, durante essa semana. Com relação a Lindolfo Pires, ele, antes dessa declaração, ao nosso colega Naldo Silva, da Liberdade FM de Pombal, e que estava fazendo a cobertura jornalística em João Pessoa nessa semana para o Olho Vivo, Lindolfo Pires até então só tinha emitido uma declaração muito superficial, porque foi abordado em um outro contexto, no momento em que ele ligava para uma rádio aqui na cidade de Souza, para falar sobre o fato do seu filho ter vencido uma licitação milionária da Prefeitura Municipal de Souza para realizar uma obra com recursos do governo do Estado, mas que a licitação foi feita pela Prefeitura Municipal, que é a do Parque de Exposição Agropecuário de Souza. Aí, na ocasião, o Lindolfo foi questionado e disse que iria tentar apaziguar essa briga de Taironi com João Estrela, o que até agora não aconteceu. Ficou de ser marcada uma reunião com o governador João Azevedo, com o ex-prefeito João Estrela, mas até agora isso não aconteceu. O que aconteceu foi a caneta do prefeito ter exonerado um cunhado e a filha do ex-prefeito João Estrela e depois, né, ter feito com que o governo do Estado viesse a exonerar o médico Gilberto Gomes Sarmento. Eu, particularmente, nesse momento, não dá para a gente tecer nenhum comentário afirmativo. Todo mundo se lembra que o próprio Lindolfo teve uma briga com o João Estrela. João Estrela ficou muito magoado com o Lindolfo Pires, por conta de quê? Da direção do Hospital Regional. Isso em 2020. A Poliana Ferreira, enfermeira, era a diretora, pessoa indicada por João Estrela, foi afastada dessa mesma forma que o doutor Gilberto foi afastado, assim de uma hora para outra, sem qualquer comunicação prévia, pelo menos a João Estrela. Taironi e Lindolfo sabiam da história, né? E agora aconteceu praticamente a mesma coisa, muito parecido com o médico Gilberto Gomes Sarmento. Se ele vai conseguir realinhar João Estrela com Fábio Taironi, Gilbertão com o prefeito Taironi também, aí uma outra história, só o tempo
é que irá dizer, né? Tem muitos focos, né? Esse incêndio, esse fogaréu todo que insiste, né, em se alastrar pelo campo da oposição aqui da cidade de Souza. O deputado, aliás, o ex-deputado, né, suplente de deputado, Lindolfo Pires, pode até ter boa vontade. E eu acho que ele, mesmo machucado, mesmo a contragosto, o fato do prefeito ter tirado Gilberto Sarmento, ele diz nessa entrevista prestada, né, que Gilberto vinha fazendo um bom trabalho, que vinha se destacando, que o afastamento não foi pela sua competência ou incompetência, não foi realmente por essa questão aí, mas ele disse que não gostou, né? Ficou claro que Lindolfo não gostou, mas como é aliado do grupo, está sem mandato, talvez essa possa ser também, Zé Neto, a dificuldade dele de fazer realinhamentos, tanto juntar João com Tairone, ou Gilbertão com Tairone, porque Lindolfo está sem mandato, está sem forças, né? Ninguém sabe se o PP, seu partido, vai indicá-lo para alguma secretaria ou fazer alguma negociação para que Lindolfo venha assumir algum cargo, um mandato na Assembleia, enfim. Então, ele tem essa dificuldade também por justamente não ter em mãos um mandato, chegar no governador, chegar a uma secretaria, né, e sentar o pé, olha, isso aqui, eu sou de Souza, sou representante de lá, infelizmente. Mas, assim, essa é apenas uma ponta de uma soma de prejuízos que a cidade tem por não ter tanto um deputado estadual, que não tem, como também um deputado federal. Mas, assim, em suma, ao meu ver, ainda é precipitado, ainda é cedo afirmar se essa tentativa de Lindolfo Pires vai lograr em êxito ou não quanto a um realinhamento. Na sua briga ou na briga de João Estrela com ele, com Lindolfo, deu certo. Quem atuou como bombeiro nesse caso foi o prefeito Fábio Tairone, que hoje, né, é o motivador dessa briga aí com João Estrela e também com o médico Gilberto Sarmento. E teve também o deputado federal Wilson Santiago, que tentou apaziguar também essa crise, né, na época, lá em 2022. Exato. Teve também, naquele momento, a participação pequena, resumida, mas teve do deputado Wilson Santiago. Assim, Levi, Gilbertão, por que mantém esse silêncio depois dessa exoneração? Você tem alguma informação sobre isso? É porque é típico dele mesmo, né? É típico dele mesmo. Ele não é uma pessoa boa de comunicação, né? Tem dificuldade de se comunicar, ninguém sabe explicar, pode ser razões pessoais, enfim. Mas o fato é o seguinte, ele também teve nesse período ausente, né? Gilberto Sarmento viajou em dezembro para os Estados Unidos, não foi com Bolsonaro, viu? Foi para os Estados Unidos, logicamente de férias, e ficou lá até bom tempo do mês de janeiro. Quando voltou, não veio nem para Souza, ficou em Recife para ser submetido a uma cirurgia que já estava programada. Tanto é que quando saiu a exoneração de Gilbertão, da direção do Hospital Regional, né, ele estava justamente nesse tratamento, nessa cirurgia em Recife. Conversei ontem, inclusive, com uma pessoa da sua família que disse que ele está voltando a Souza neste final de semana, né? Então, é típico do comportamento, do jeito de Gilbertão, né, ser mais reservado, não ser muito de falar. A não ser que aconteça o que aconteceu aí com o Lindolfo, né? Numa carona sobre um outro assunto, ele possa ser questionado e perguntado sobre essa questão. Mas o fato é que o clima é pesado, o clima realmente não é bom dentro do grupo do prefeito Fábio Tairone. Aliados de Tairone, é isso que as pessoas aqui não conseguem entender, viu, Zé Neto? Aliados mais próximos de Tairone, e ele mesmo já teria revelado a algumas pessoas próximas também no seu convívio, de que pretende, no futuro, montar um outro projeto, fala-se até em ser candidato a governador, mas como é que você vai montar um projeto desse e você começa a brigar com seus amigos, com seus aliados de quase 20 anos? Você se indispõe até com a sua comadre, né? Uma pessoa que lhe deu a confiança de ser padrinho de um filho dela. Então, assim, por essas questões, o prefeito também diz que tomou essas decisões à força, foi uma reação, que não poderia ficar parado, que recebe cobranças dos aliados, enfim,
Na verdade, tu sabe o que é que eu acho? Existe aí um puta jogo de vaidade, né? Uma vaidade enorme entre esses representantes políticos, porque nas últimas eleições, as maiorias têm sido grandes em relação aos adversários, a oposição não faz um trabalho que se fazia aqui antes com relação à fiscalização dos gastos públicos, a cobrança pela eficiência de um serviço. Aí o prefeito dá um reajuste salarial, oferece um reajuste aos servidores de forma parcelada, 9%, depois mais 2, mais 2, mais 2, até completar 15% no final do ano, depois de 11 anos de poder. Então, assim, a coisa fica muito à vontade. Deita e rola, né? O grupo que cresce, acha que pode tudo, que pode fazer o que bem entender a hora que achar necessário, né? E vai tomando suas decisões. Só que, assim, o povo, né, as pessoas também têm que prestar atenção. E mais um detalhe, Zé, está faltando liderança nova, né? Aquele verdadeiro novo. A gente escuta, anda nas ruas, apresenta programas de rádio, escuta muita gente dizer que já se sente cansado, toda eleição, sempre as mesmas caras, né? Toda eleição, sempre o mesmo grupo, e assim, as pessoas vão se cansando, tem isso mesmo. Mas só quem pode mudar, né, são, logicamente, as pessoas, né? De 2 em 2 anos, quando há eleição estadual e municipal.